Olá pessoal, hoje eu estou aqui, mas não estou cumprindo nenhum desafio. Eu queria só compartilhar mais uma vez um trechinho da Palavra de Deus, que é muito bom para que a gente reflita, para que a gente possa tirar lições proveitosas para a nossa vida. E o trecho de hoje eu quero ler de São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Essa é uma história que se passou em Jericó, e o título dela é O Cego de Jericó. E diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. É uma história curiosa, interessante, porque esse cego, ele, segundo a história, ele não tinha nome. Se você ler a história, você vai ver que ele é chamado de Bartimeu. Mas aqui no aramaico, que é a língua que foi escrita ao Novo Testamento, Bartimeu quer dizer justamente filho de Timeu, quer dizer, nem nome o cego tinha. Isso traz para a gente uma lição interessante, porque Jesus, ele se preocupa inclusive com aqueles que para a sociedade nem nome tem. Na sociedade de Israel, o povo entendia que quando alguém sofria de alguma mazela, por exemplo, cegueira, mudez, quando alguém era surdo ou manco, ele estava pagando por algum pecado. O que na realidade não existe, né? O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Isso é consequência do pecado da humanidade, né? Da condição pecaminosa que nós estamos, e não por um pecado pontual que ou ele ou a mãe, os pais cometeram, como criam aqui os integrantes daquela sociedade. Muito bem. Jesus, ele se preocupou com aquele cego que nem nome tinha. Mas o interessante desse cego é que, mesmo sem visão, ele conseguia enxergar que Jesus podia curá-lo. E às vezes a gente que tem visão, às vezes que tem audição boa, às vezes que tem uma boa fala, usa, né, e eu vou usar esse termo aqui entre aspas, né, usa Deus como último recurso de nossas vidas. Quando que, se ele fosse o primeiro, talvez fosse o único. Né? O cego, mesmo em sua condição, ele entendeu que Jesus poderia curá-lo. Só que sabe uma coisa interessante também que eu vejo nessa história? Jesus, antes de curá-lo, ele perguntou assim: que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia que o cego queria ver? Por que será que Jesus perguntou para o cego: que queres que eu faça? Isso traz uma outra grande lição para a gente. Deus, ele pode realizar qualquer coisa, mas ele não vai fazer enquanto nós não entregarmos a situação nas mãos dele. A gente precisa entregar a situação na mão de Deus, precisa confiar que Deus, ele pode resolver qualquer problema. Só que antes que ele resolva, nós precisamos orar, nós precisamos entregar nas mãos dele os nossos problemas. Que Deus nos abençoe, que você possa refletir esse pequeno trecho da palavra de Deus e que a palavra dele possa calar fundo no seu coração e te abençoar. Até mais.